Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje vamos dar início ao nosso módulo de hipertensão, né? Então vamos abordar a aula, o cuidado integral à pessoa com hipertensão. O objetivo dessa aula tem por objetivo, né, elencar os aspectos epidemiológicos, conceituar o que seria hipertensão arterial sistêmica e revisar um pouquinho da fisiopatologia da hipertensão. Então, bora lá? A hipertensão arterial, ela constitui-se uma das afecções mais comuns do mundo moderno. Então, hoje a gente percebe que existe um número cada vez maior de hipertensos, né? Às vezes até mesmo na nossa família a gente encontra muitos hipertensos, né? E a tendência é aumentar. Então, atinge um grande número de pessoas a hipertensão e pode resultar em graves complicações, como veremos, né? Se não for tratada e controlada. Sabemos que a hipertensão, ela só tem tratamento, né? E controle, ela não tem cura. Então, tem que deixar bem consciente o paciente desse tratamento e dessa não cura da hipertensão, até mesmo para facilitar o seu tratamento. É um grave problema de saúde pública, não só no Brasil, mas a nível mundial, né? A gente vê que a incidência ela é crescente e a tendência com a questão do hábito alimentar é de crescimento, né? Sabemos que o hábito alimentar da população não vai muito bem e vamos ver até a estatística desse hábito, né? As consequências desse hábito alimentar, como tem favorecido esse crescimento da hipertensão a nível de Brasil. Brasil, né, porque estamos abordando, mas o mundo vem sofrendo com essa doença crônica, né? Então, a prevalência da hipertensão no Brasil varia de 22% a 44% nos adultos, é uma média de 32% dos pacientes, né, dos adultos, eles vêm a acometer em algum período da vida o quadro hipertensivo, chega a 50%, né, para indivíduos com 60 a 69 anos e a incidência aumenta ainda mais. Quanto maior a idade, maior a tendência a desenvolver a hipertensão. Acima de 70 anos, encontrando 75% da população hipertensa. Então, vejam a quantidade de hipertensos que teremos que estar orientando, estar ofertando cuidado e enfermagem a esses pacientes. Então, a hipertensão ela tem alta prevalência e baixas taxas de controle, o que é pior, porque aí, às vezes, o paciente vai ser diagnosticado quando ele já vem com complicações, que é isso que a atenção primária tenta promover, né? O autocuidado, a educação em saúde, para que o paciente não chegue à unidade já com complicações. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos essa estatística aí, né? Essa elevada estatística de pacientes acometidos. De acordo com uma pesquisa de inquérito telefônico, olha só o quadro da hipertensão no Brasil, né? Cresceu 14,2% o número de pessoas que foram diagnosticadas por hipertensão, ainda bem que o número cresceu, né, dos diagnósticos, e passou, né, até 22,5% em 2006 de hipertensos para 25,7% em 2016. Então, tivemos mais mulheres acometidas e diagnosticadas, né, com o quadro hipertensivo. Então, as mulheres vêm liderando o ranking, né, da hipertensão a nível de Brasil, até o ano de 2016. Né? Então, é preocupante. A hipertensão, como todos já sabem, já ouviram falar e até mesmo já viram lá na fisiopatologia, né, da hipertensão, é uma doença crônica, não é transmissível, tem uma natureza multifatorial, então pode ser desencadeada por vários fatores. Vamos estar observando alguns deles
nessa aula e é assintomática, na grande maioria dos casos. Por isso, a complicação, né, do diagnóstico precoce e do tratamento mais breve possível para que esse paciente não tenha complicações. Então, compromete o equilíbrio dos mecanismos vasodilatadores e vasoconstrictores. Vamos compreender um pouco desses mecanismos e aumenta a tensão sanguínea nos vasos, causando a diminuição da irrigação tecidual, acarretando esse comprometimento nos órgãos. Como a gente vai ver, paciente hipertenso, quais são os órgãos-alvos, né, que comprometem ao longo prazo, ao longo do tempo, com uma hipertensão não tratada, não controlada. Então, a hipertensão arterial sistêmica, ela possui alta incidência para várias patologias, né? O problema é que é uma doença silenciosa. Muitas vezes é diagnosticada a partir do surgimento de sinais e sintomas já tardios, como eu já falei. O paciente já adentra ao sistema básico de saúde, já com sintomas sérios e uma hipertensão não tratada a longas datas, né? Então, estes fatores aumentam as chances de desencadeamento de outras doenças. Quais são? Insuficiência renal crônica, questão do infarto agudo do miocárdio e derrames cerebrais, o famoso AVC, né? Então, são as principais patologias que podem comprometer, né? Olha só os órgãos. Temos um acometimento a nível de olhos, podendo causar o glaucoma, a cegueira. Temos a nível de cérebro, com AVC, ou então uma consequência de uma demência. No coração, provocando a insuficiência cardíaca ou até mesmo um infarto. No sistema renal, provocando a insuficiência renal. E nas artérias, provocando a obstrução arterial, né? Então, são os órgãos-alvos que, com o passar do tempo, a hipertensão não tratada vai acometer sim esses órgãos e pode levar o paciente a óbito sim. Então, o AVC e o infarto são as complicações de hipertensão a longo prazo mais prevalentes, né? A hipertensão, infelizmente, ela traz elevados custos ao sistema de saúde, traz uma aposentadoria precoce e uma mortalidade prematura, porque por conta dessas complicações. Então, tem que se tratar, tem que se cuidar. E uma vez hipertenso, o paciente ele permanece ao longo de sua vida hipertenso. Não é porque está tomando a medicação que ele não tem mais hipertensão, né? Porque muitos pacientes eles têm uma tendência a parar a medicação, o uso da medicação, pensando que ficaram curados. E tem que deixar esse paciente ciente de que a hipertensão não tem essa cura. Então, constitui os principais fatores de risco populacional para as doenças cardiovasculares, né? O paciente com hipertensão não tratada, né? E com comprometimento nesses órgãos-alvos. Então, crianças e adolescentes podem ter hipertensão sim, só que é uma incidência bem menor, mas não está descartado. A criança pode apresentar um grau hipertensivo sim. Essa estatística está em torno de 2 a 3% entre crianças e adolescentes. Apresenta hipertensão a alta mortalidade, com perda importante na qualidade de vida, até mesmo porque ela traz sequelas, ela traz um comprometimento, né? E se esse diagnóstico não for realizado precocemente. Então, a hipertensão arterial, o diagnóstico não requer uma tecnologia sofisticada, tanto que podemos diagnosticar a nível de atenção básica, né? Atenção primária. Às vezes até com um mapa, né? Verificação semanal, diária dessa pressão, né? A gente já consegue ter um panorama desse nível pressórico desse paciente ao longo de uma semana, né? Que é o testezinho inicial para saber se esse paciente ele mantém um nível pressórico alto durante uma semana, durante 15 dias ou não. Então, tecnologia super simples, até em casa ele pode verificar estar verificando essa pressão, né? Ou em farmácias. Então, hoje em dia, toda a população tem um amplo acesso
aos aparelhos para verificar a pressão. Então, a doença pode ser tratada e controlada de maneira simples, né? Mudança no estilo de vida. Claro, simples entre aspas, porque você mudar seu estilo de vida não é fácil. Sabemos que a maior resistência da população está aí, na mudança do estilo de vida. Mudar um hábito não é fácil, principalmente quando se trata de idosos que já têm opinião formada, que já têm seu hábito formado, e de repente ter que mudar a sua rotina não é fácil. E medicamentos de baixo custo. Hoje nós temos uma ampla variedade de medicamentos a nível das farmácias da atenção básica, né? Estão lá disponíveis e com acesso à população. Então, vamos definir essa hipertensão, que seria, né? Vamos relembrar do débito cardíaco versus, que é a quantidade de sangue que sai do coração, versus a resistência periférica total, que é essa resistência da entrada da circulação no vaso sanguíneo. Então, vamos ter sempre essa relação. Débito cardíaco, como eu já falei, é a quantidade de sangue bombeada pelo coração a cada minuto, e a resistência seria o grau de resistência desses vasos ao receber esse fluxo sanguíneo. Então, a hipertensão seria o quê? O aumento dessa resistência periférica total, ou do débito cardíaco, ou de ambos. Como eu falei, é uma doença multifatorial. Então, existem vários fatores que irão entrar em desequilíbrio no organismo e gerar essa pressão, né? Essa hipertensão. Até mesmo uma crise de estresse pode levar a um quadro hipertensivo, sim. Vamos compreender. Então, essa circulação, ao adentrar no vaso, né, ao passar dentro das artérias, o sangue ele encontra essa resistência, que a gente chama de pressão, né? A pressão que é pressão exercida desse sangue no vaso. Provoca esse atrito nas paredes arteriais que vai provocar essa pressão sanguínea, né? Então, quanto mais estreita for a luz arterial, maior será essa resistência, essa pressão à passagem do sangue e, portanto, maior a pressão arterial. Como se fosse, vamos fazer uma analogia, né? Como se fosse uma mangueira. Quanto mais grosso o calibre, menor a pressão. Quanto mais fino o calibre, né? Maior a resistência desse líquido dentro e, consequentemente, essa pressão, essa passagem, ela fica com um comprometimento maior, certo? Então, vamos lá. Olha só essa imagem. Então, o vaso sanguíneo de um paciente saudável, as paredes dos vasos são estreitas e o sangue tem espaço livre para circular. Enquanto que o paciente hipertenso, as paredes, elas são grossas e rígidas. Até mesmo devemos comparar também a questão do quadro de envelhecimento desse paciente. Quer dizer, na maior parte dos casos de hipertensão são pessoas acima dos 50 anos, 60 anos. Então, esse vaso ele já vai ter uma rigidez do próprio processo de envelhecimento desse paciente. Então, o diâmetro interno do vaso se torna cada vez mais estreito, dificultando essa passagem de sangue. Tá ok? Então, o que é que vai provocar esse descontrole dessa pressão, desse débito cardíaco e dessa resistência periférica total? São vários fatores. Pode ser alterações no leito da artéria, ou por placas de ateromas, ou por enrijecimento arterial, como a gente viu, o próprio envelhecimento, né? Um tônus anormalmente aumentado no sistema nervoso simpático, né? Descontrole, né? Em relação aos níveis de baroreceptores, que vai provocar esse descontrole. Pode ser um aumento no volume sanguíneo, resultante de uma disfunção renal ou hormonal, né, principalmente das glândulas suprarrenais, como a gente vai compreender um pouquinho mais adiante. Até mesmo pode haver uma deposição de placas de arteriosclerose que vão, né, das artérias renais. Pode ser também uma liberação anormal de renina, né, que a renina ela promove
o aumento da pressão, como vamos compreender, no nível, ou seja, um paciente que tem hipotensão, a renina ela é ativada para aumentar essa pressão, né? Então, pode ser uma liberação anormal desse sistema, como iremos compreender nos próximos slides. Então, vemos aí que são vários fatores que podem comprometer esse desequilíbrio do sistema, né, cardíaco e provocar esse aumento da pressão. Vamos compreender o papel da autorregulação. Nosso organismo, ao longo do dia, né, com o quadro de hipotensão, né, ele tenta manter a pressão nos níveis normais. Os níveis pressóricos, eles tentam manter o sangue circulando de maneira normal, né? Então, quando o volume de líquido está aumentado, consequentemente, ele vai elevar essa pressão, né? A sequência, como vemos aí no slide. Aumenta o volume do líquido extracelular, consequentemente, aumenta o volume de sangue, aumentando essa pressão média de enchimento circulatório e aumentando o retorno de sangue ao coração. Então, aumenta-se o débito cardíaco, o sistema se autorregula, consequentemente, vai fazer com que essa pressão aumente. Essa pressão se mantendo constantemente, né, ao longo de vários dias, uma pressão desequilibrada, aumentada, o que faz as consequências? Consequentemente, o coração irá trabalhar mais. Então, as consequências são as cardiopatias. Se esses órgãos estão sob elevado efeito de pressão, né, pode haver um rompimento de vaso. Esses rompimentos podem levar a infarto. Pode haver hemorragia nos rins, provocando insuficiência renal. Então, vejam as consequências. É muito complicado você manter o paciente com níveis pressóricos altos, né? E às vezes ele só vai descobrir quando ele já está infartando, ele já está com comprometimento renal grave, né? E aqui, como se dá esse mecanismo, né? Vasoconstritor da renina, angiotensina, né? Normalmente, quando nossa pressão cai, a renina ela é ativada lá nas células justaglomerulares do sistema renal. Vamos já ver uma imagem que facilita mais e faz com que vocês relembrem mais. Então, esse substrato da renina, ele vai se transformar no angiotensinogênio lá no fígado, né, que por sua vez cai na circulação e se transforma em uma enzima inativa, né, angiotensina 1, aliás, em uma substância inativa, angiotensina 1, que por sua vez vai para o pulmão e lá no pulmão, através da enzima conversora de angiotensina, vai se transformar na angiotensina 2, que já é a substância ativa que vai provocar o quê? Vasoconstricção e a retenção renal de água e sal, provocando o quê? A elevação da pressão. Então, vejamos a importância da enzima conversora de angiotensina, né? Porque ela vai transformar uma substância inativa em ativa para provocar essa vasoconstrição e, consequentemente, essa elevação da pressão. Vamos ver outra imagem para facilitar a compreensão de vocês. Então, quais são os fatores, sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Quando o paciente sofre uma hipovolemia, uma queda de pressão, ele vai atuar, ele vai liberar renina, né? Ele vai liberar mais sódio. Então, como ocorre, né? Então, vamos ver vários órgãos que trabalham nesse controle da pressão: o sistema renal, o fígado e os pulmões. No sistema renal, ele vai ativar a hipovolemia, né? A queda da pressão vai ativar a liberação de renina pelas células justaglomerulares. A renina cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, se transforma em angiotensinogênio, que por sua vez vai ter sua transformação em angiotensina 1, que é a substância inativa, e a circulação nos pulmões vão favorecer com a atuação da enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2.
A angiotensina 2 vai provocar o quê? A reabsorção renal, provocando a vasoconstricção, estimulando a secreção de aldosterona pelas suprarrenais e, consequentemente, o hormônio antidiurético, provocando a reabsorção de água e sódio. O que é que provoca? O aumento a elevação da pressão. Então, onde é que a medicação, principalmente o captopril, o famoso captopril, vai atuar? O captopril, ele atua justamente nessa enzima conversora de angiotensina, que a gente chama ECA. Com o uso do captopril, ele vai favorecer, vai controlar a liberação de ECA, controlando, consequentemente, a liberação de angiotensina, provocando uma estabilidade nessa pressão. Nos pacientes negros, essa medicação não vai ter muito efeito, já que os pacientes negros, eles não produzem muita enzima conversora de angiotensina, não tem muita angiotensina 2, então essa medicação não vai surtir efeitos nos pacientes negros, isso já foi comprovado. E outra condição, outra especificidade do captopril é que, por que ele tem um efeito colateral de tosse? Porque a atuação dele é a nível pulmonar, lá onde a enzima conversora ela é liberada. Por isso que paciente que usa captopril, nós temos que ficar atentos a esses efeitos colaterais. Pode ser o captopril, pode ser pelo uso, e há uma necessidade de troca, então tem que ver aí o esquema terapêutico desse paciente. Então, o nível, hoje considerado normal, o nível pressórico, é uma pressão sistólica abaixo de 130 milímetros de Hg e uma pressão diastólica abaixo de 85. Ou seja, o paciente chega na unidade de saúde, a primeira coisa, quando você verifica a pressão dele, ele vai lhe perguntar, minha pressão está normal ou não? Então, vocês têm que ter esses valores dessa tabelinha na cabeça, Claro que diagnosticar um paciente só por um episódio de valores alterados, não devemos fazer esse diagnóstico precipitado, porque, como iremos ver, são vários fatores que vão levar a uma determinação se a pressão desse paciente ela é limítrofe, se a hipertensão estágio 1, 2 ou 3. Então, quem vai determinar isso são os exames e também a medição diária da pressão arterial. Tá ok, pessoal? Então, memorizem bem essa tabelinha, principalmente quando vocês forem a campo de estágio, tem que estarem com esses valores na cabeça de vocês. Claro, aqui eu grifei os valores normal, por quê? É o que a gente precisa saber, Se ela é hipertensão estágio 1, 2 ou 3, quem vai classificar e determinar aí vai ser praticamente a avaliação médica. Nós iremos trabalhar com o cuidado do paciente, não com o diagnóstico hipertensivo desse paciente, tá ok? Pois aqui algumas referências utilizadas na aula, pois até a próxima aula, tenham um bom dia e daremos continuidade ao conteúdo nos próximos slides, tá ok?